Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado, sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Vamos agora dar sequência ao processo de separação de circuitos, que iniciamos no material anterior, cujo link se encontra na descrição. Lembrando que estamos utilizando uma edificação como referência, e nesse slide temos um resumo de quase tudo que definimos ao longo de nossas análises e ou definições anteriores. No material anterior, fizemos uma descrição desse conjunto de tabelas e, por isso, vamos omitir isso aqui. Qualquer dúvida, por favor, acesse os materiais anteriores, nos quais são descritos os procedimentos e opções que produziram esses resultados aqui explicitados. Por questão de simplicidade e sem perda de generalidade, utilizaremos como referência inicial as definições de número e potência dos pontos de utilização e referências de iluminação definidas a partir das prescrições mínimas obtidas na 5410 para instalações habitacionais. Neste slide, resumimos nossas opções de tensão de alimentação para cada conjunto de cargas identificadas no levantamento feito anteriormente. Essas escolhas seguem o padrão de opção mais comum, principalmente quando nos deparamos com as possibilidades de padrão de fornecimento com base na potência instalada adotada em nosso país, sob regulamentação da ANEEL. No material anterior, fizemos algumas discussões e delas podemos resumir as seguintes pré-definições e resultados. 1. Assumimos uma temperatura ambiente de referência de 40 graus Celsius e um compartilhamento de condutos, no nosso caso, a priori eletrodutos, entre 3 circuitos. 2. Para os pontos de utilização de uso geral, optamos por utilizar tomadas de 10 amperes. 3. Dentre os padrões de tomadas de 10 amperes compatíveis com a 5410, temos aquelas compatíveis com uso residencial padronizadas na norma 60884. 4. Tomadas de 10 amperes compatíveis com a norma 60884 possuem prescrição de uso de condutores de seção de 2,5 mm², 2,13 mm de diâmetro máximo. Conforme visto, essas tomadas, segundo especificações de fabricantes, são compatíveis com condutores de 4 mm². E ao longo de nossa análise, exploraremos essa possibilidade. 5. Em nossas verificações, nas condições de ambiente e compartilhamento de condutos estabelecidas, cada circuito terminal destinado a alimentar tomadas de uso geral de 10 amperes não pode ter corrente total a 14,62 amperes. Conclusão: se optarmos por manter as condições de ambiente e compartilhamento definidas, temos que limitar o número de tomadas de uso geral até o limite de 14,62 amperes por circuito definido. Conforme vimos, segundo o padrão de referência adotado para a nossa instalação, no qual assumimos uso de eletrodutos embutidos em parede de alvenaria, um condutor de cobre com isolamento de PVC de seção 2,5 mm² possui capacidade de condução de corrente de 24 amperes. Tivemos que corrigir essa máxima corrente
de 24 amperes para 14,62 amperes por dois motivos, somente para relembrar. Primeiro, porque assumimos uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Para que tivéssemos um fator de correção unitário, teríamos que assumir uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Na prática, se minha instalação, que está sendo projetada, estará sujeita a uma temperatura de 40 graus Celsius, trabalhar com uma temperatura de projeto de 30 graus no projeto implicaria em ter que prever o uso de refrigeração artificial forçada. E isso, na prática, pode onerar muito a manutenção da instalação. Segundo, porque foi feita a previsão de compartilhamento de eletrodutos por três circuitos. Com relação a esse quesito, temos alguma flexibilidade. Na tabela da parte inferior desse slide, destacamos o que acontece com a máxima corrente limite a ser imposta a cada circuito, caso optássemos por utilizar um circuito por eletroduto, cujo fator de correção seria unitário, ou dois circuitos por eletroduto, cujo fator de correção seria de 0,80. Assim, dentro de uma análise de custo-benefício, alterando-se o número de circuitos por eletroduto, viabilizo maiores correntes limites máximas para os circuitos a serem definidos. Assumindo todas as considerações feitas, neste slide apresenta-se o número de tomadas de uso geral, a potência e a corrente para cada ambiente da nossa instalação, assumindo-se a tensão de alimentação de 127 volts. Temos agora que iniciar o processo de separação de nossos circuitos. Vamos analisar cada um dos ambientes. A norma 5410 nos obriga a utilizar circuitos exclusivos para alguns ambientes. Então, vamos analisar inicialmente estes ambientes. Para a copa, definimos uma potência de 2 kVA e, assumindo-se a tensão de alimentação de 127 volts, teremos uma corrente de 15,75 amperes. Vamos assumir que desejamos alimentar todas as tomadas de uso geral da copa utilizando um único circuito. Assim, a corrente no ramal principal deste circuito deverá ser de 15,75 amperes. Pela tabela inferior, podemos perceber que, para podermos utilizar condutores de 2,5 mm² de seção, para alimentar este circuito da copa, teremos que impor um compartilhamento máximo do eletroduto por dois circuitos. Fazendo-se isso, teremos uma corrente máxima admissível de 16,71 amperes, suficiente para viabilizar o circuito da copa. Outra opção, que não adotaremos aqui, seria converter uma das tomadas de uso geral para tomada de uso específico, o que permitiria o uso de equipamentos de maior potência e corrente e nos forneceria certa folga no circuito para alimentar as demais tomadas de uso geral da copa. Interessante notar que, a priori, admitindo-se o controle do número de circuitos em um mesmo eletroduto, é desnecessária a análise de uso de condutores com maior seção, como 4 mm² para o ambiente da copa. Assim, considerando-se as cargas definidas para os demais circuitos, nos quais a norma 5410 exige a adoção de circuitos exclusivos, pode-se utilizar este procedimento de controle do número de circuitos em um mesmo eletroduto para viabilizar o uso das tomadas selecionadas e manter-se o uso de condutores de 2,5 mm². Outro ambiente que necessitará de circuito exclusivo
segundo a 5410, é a cozinha. Somente para relembrar, nosso projeto definiu que todos os pontos de utilização na cozinha foram destinados a tomadas de uso geral. Opção feita para simplificarmos o desenvolvimento desse material sem perda de generalidade. Para este ambiente, definimos uma potência de 1,9 kVA e, assumindo-se a tensão de alimentação de 127 volts, temos uma corrente de 14,96 amperes. Assim, seguindo o mesmo raciocínio feito para a copa, se optarmos por utilizar um único circuito para alimentar todas as tomadas de uso geral da cozinha, teremos que obrigatoriamente utilizar no máximo 2 circuitos por eletroduto, de forma a viabilizar o uso das tomadas escolhidas e de condutores com seção de 2,5 milímetros quadrados de seção. Da mesma forma, a área de serviço deverá contar com circuito exclusivo, conforme a 5410. Nosso projeto definiu que todos os pontos de utilização da área de serviço foram destinados a tomadas de uso geral. Opção feita para simplificarmos o desenvolvimento desse material sem perda de generalidade. Para este ambiente, definimos uma potência de 1,8 kVA e, assumindo-se a tensão de alimentação definida de 127 volts, temos uma corrente de 14,17 amperes. Assim, seguindo o mesmo raciocínio feito para os ambientes anteriores, se optarmos por utilizar um único circuito para alimentar todas as tomadas de uso geral da área de serviço, teremos que obrigatoriamente utilizar no máximo 3 circuitos por eletroduto para mantermos as tomadas escolhidas e o condutor de 2,5 milímetros quadrados de seção. Os demais ambientes da nossa instalação, pela 5410, não necessitam contar com circuitos exclusivos. Se, por um lado, isso nos possibilita certa flexibilidade na definição de circuitos, por outro, isso pode complicar muito as análises de impactos de cada opção possível de ser adotada. Nada nos impediria de definir um circuito específico também para estes ambientes, embora as correntes definidas, através do nosso levantamento de cargas, sejam relativamente baixas, variando entre 1,57 amperes para a circulação a 4,72 amperes para os banheiros da suíte e social. Como estamos tratando de tomadas de uso geral, existe grande probabilidade de que muitas delas fiquem sem ser utilizadas por períodos consideráveis de tempo. Estão ali para garantir certa flexibilidade quanto ao local de uso de equipamentos. Assim, definir um circuito específico para cada uma das tomadas de uso geral pode representar um gasto sem retorno mensurável e, por que não dizer, discutível. Então, vamos assumir que podemos definir e ou especificar circuitos para uma ou mais tomadas de uso geral. Agora a questão é saber quantas tomadas eu posso colocar em cada circuito. Existem alguns fatores que acabam por limitar esse número de tomadas por circuitos. Vamos primeiro enumerá-los qualitativamente e depois, na prática, entender a aplicação de cada um deles. Primeiro, conforme já vimos,
a especificação da tomada nos limita na seção máxima do condutor. No nosso caso, conforme já discutido, definimos condutores com seção de 2,5 mm². Segundo, essa escolha de condutor, mais a especificação de ambiente, mais os padrões de alimentação elétrica, mais a definição das condições de passagem, nos permite identificar a capacidade de condução de corrente do condutor escolhido. No nosso caso, conforme já discutido, temos 24 amperes. Terceiro, como também já discutimos, a temperatura ambiente mais a definição do número de circuitos por eletroduto nos força a corrigir a capacidade de condução de corrente para as condições de projeto. No nosso caso, para uma temperatura de 40 graus Celsius e a presunção inicial de 3 circuitos por eletroduto, fomos forçados a limitar a corrente no circuito a, no máximo, 14,62 amperes. Quarto, mais adiante em nossa caminhada, teremos que especificar proteções para nossos circuitos. Para circuitos destinados a alimentar equipamento específico, isso não é problema, pois a corrente nominal do equipamento é o parâmetro a ser utilizado. Para circuitos de uso geral, tem-se complicações a mais, pois a priori não sabemos quantas das cargas identificadas no levantamento feito estarão em operação e se o usuário pode inserir carga não prevista no projeto em algum dos pontos de utilização, produzindo sobrecarga. Assim, é extremamente importante, nesse momento de nossas especificações, garantirmos que, mesmo havendo inserção de carga não prevista no circuito, ele jamais operará em regime permanente acima do valor de corrente que definimos como a máxima possível. No nosso presente caso, no momento, 14,62 amperes. Aqui, uma pausa para considerações. A seguir, tomaremos algumas decisões utilizando definições iniciais a respeito de dispositivos de proteção, mais especificamente, disjuntores termomagnéticos. Está disponível um material cujo link se encontra na descrição, que, embora não esgote o assunto, apresenta os conceitos que necessitamos saber neste momento. Vamos assumir na sequência que você já conhece o assunto ou que já tem assistido este conteúdo indicado, para podermos focar no que realmente nos interessa neste momento. Então, estamos na seguinte situação. Necessito garantir que, em hipótese alguma, haja corrente superior a 14,62 amperes nas condições especificadas de projeto. A única forma de garantir isso é utilizando um dispositivo de proteção. No momento, deve-se ressaltar que nossa melhor opção para se garantir essa proteção são os disjuntores termomagnéticos. Em outro material, explicaremos as razões para essa opção e eventuais alternativas. Temos que predefinir correntes nominais destes dispositivos de proteção agora, porém, somente mais à frente é que teremos efetivamente condições de fazer as especificações completas para estes dispositivos de proteção. Neste momento,
Já acessei as normas da concessionária de distribuição de energia elétrica no local em que a edificação do meu projeto será construída ou já está construída. Identifiquei quais os fabricantes que possuem dispositivos homologados para a entrada da instalação. Dentre estes fabricantes, escolho um deles, ou por preferência pessoal, e ou por justificativa técnica, e ou por imposição dos usuários clientes, e ou por disponibilidade no varejo local, por exemplo. No nosso caso, dada a finalidade didática desse material, assumiremos o fabricante e especificações que constam neste slide. Assumiremos que fiz o meu dever de casa e que tenho justificativas plausíveis para essa minha escolha, conforme já discutimos em um material acessório. Lembrando sempre que nossa referência de seção de condutores é 2,5 milímetros quadrados. No caso do nosso exemplo de referência, fixando-se a seção do condutor em 2,5 milímetros quadrados, temos um limite superior de corrente para os nossos circuitos, definido como 14,62 amperes, caso seja admitido o uso de 3 circuitos por eletroduto, ou 16,71 amperes, caso seja admitido o uso de 2 circuitos por eletroduto, ou 20,89 amperes, caso seja imposto a passagem de um único circuito por eletroduto. Veja bem, agora temos valores de corrente que nos ajudam a definir quantas tomadas, ou quanta potência, ou quanta corrente podemos ter em cada circuito. Assim, assumindo que teremos o limite de 14,62 amperes e que apenas utilizaremos dispositivos do fabricante cuja tabela está indicada nesse slide do lado esquerdo, temos como valores possíveis para correntes nominais 2, 4, 6, 10 e 13 amperes. Assumindo que desejamos alimentar o máximo de tomadas de uso geral com um circuito, então temos que utilizar o valor nominal menor e mais próximo de 14,62 amperes. No presente caso, 13 amperes. E conforme podemos observar nas especificações disponibilizadas pelo fabricante, para temperaturas até 45 graus Celsius, nosso caso presumido, não temos que desclassificar esse valor nominal da corrente de atuação do disjuntor. Então, teremos que trabalhar com a definição de circuitos, impondo uma corrente nominal máxima de 13 amperes. Ressalte-se que esse valor máximo está definido considerando compartilhamento de eletroduto por 3 circuitos. Caso se faça opção por utilizar circuito único por eletroduto, por exemplo, poder-se utilizar como corrente de referência para limitar o número de tomadas de uso geral nos circuitos o valor de 20 amperes. Esse é um momento oportuno para algumas considerações. Até aqui, os circuitos definidos, copa, cozinha e área de serviço, são obrigatórios, pois tratam-se de imposições da norma. Segundo, para os circuitos destinados a alimentar pontos de utilização de uso geral, tenho autonomia para definir quantos circuitos e quantas tomadas por circuito posso alimentar. Enquanto responsável pelo projeto, tenho autonomia
desde que não viole as normas técnicas e ou legais, para definir as configurações que entender como as mais adequadas. Terceiro, depois que os circuitos tiverem sido definidos, devo seguir a norma para especificá-los, e as decisões que tomei podem simplificar ou complicar essa próxima etapa. Quarto, as definições feitas na sequência refletem meus pontos de vista e ou minha experiência, tomando como referência as prescrições normativas, e não necessariamente estarão isentas ou imunes a críticas. Porém, procurarei deixar bem claras as motivações para cada uma das escolhas feitas. Agora, podemos explicitar os 4 critérios que serão utilizados para definir quais tomadas de uso geral serão inseridos em um dado circuito. Primeiro, limite de corrente, no caso, máximo de 13 amperes por circuito, definindo limite de 3 circuitos compartilhando um mesmo conduto. Segundo, proximidade dos cômodos com relação ao quadro de distribuição. Terceiro, tentar isolar circuitos nos quais pode haver uso de motores elétricos, daqueles circuitos em que se prevê o uso de sistemas eletrônicos, principalmente digitais. Quanto a este critério, voltaremos ao assunto em outro material. Lembre-se que a norma preconiza separação de circuitos de acordo com sua destinação e ou natureza dos equipamentos. Quarto, será evitado ter circuitos com muitas tomadas. Isso para não termos dispositivos de proteção com correntes nominais muito maiores que as previsões das cargas definidas nos levantamentos, visando-se pelo menos uma mínima proteção contra a sobrecarga de equipamentos. No material auxiliar 12.1, abordamos objetivamente como definir a posição do quadro geral de distribuição. Neste presente material, utilizaremos a posição do quadro de distribuição segundo a metodologia lá definida, utilizando o conceito de centro de cargas. O link para esse material auxiliar 12.1, que trata da definição da posição do quadro geral de distribuição, encontra-se na descrição desse vídeo. Neste slide, temos em vermelho destacada a posição do quadro de distribuição. Do lado direito, temos ainda em roxo os 2 banheiros, nos quais, dentre aqueles ambientes que ainda não foram inseridos em circuitos, se tem maior probabilidade de utilização de motores elétricos. São apenas 2 tomadas, cujas correntes somadas totalizam 9,44 amperes. Trata-se de ambientes cuja probabilidade de uso de equipamentos de maior potência é maior e, por isso, tendem a ter maior probabilidade de necessidade de reconfiguração ao longo dos anos. Por tudo isso, optaremos por definir um circuito para essas 2 tomadas e, adotando nossos padrões até o momento, podemos definir o compartilhamento de eletroduto com até outros 3 circuitos. Um outro ambiente em que a possibilidade de uso de motores elétricos é considerável é a garagem. Poderíamos incluir as tomadas da garagem também no circuito destinado à alimentação dos banheiros. Porém, deixaremos esse circuito à parte
por dois motivos principais. Motivo 1, a posição da garagem com relação aos banheiros. Isso exigiria a utilização de uma derivação do circuito. Conforme pode ser visto no esboço da planta arquitetônica, essa derivação teria que ser efetuada bem próxima ao quadro de distribuição. E assim, a economia no comprimento de condutores não seria assim tão representativa e, portanto, a opção por circuito exclusivo tende a não representar um ônus tão grande. Motivo 2. A natureza diversa dos equipamentos a serem utilizados na garagem, comparando-se aos outros ambientes. Assim, deixar a garagem com um circuito exclusivo nos permitiria maior flexibilidade na reconfiguração desse circuito no caso de eventuais necessidades, como, por exemplo, inserção de uma tomada de uso específico em algum momento futuro. Adotaremos outro circuito para alimentar os 2 quartos e a circulação. Para este circuito, tem-se a previsão de uma corrente total máxima de 7,08 amperes, podendo-se adotar um compartilhamento de eletroduto com até outros 3 circuitos. Por último, neste slide, estamos definindo 2 circuitos. O primeiro, composto pelas salas de estar e TV, cuja corrente máxima de projeto é de 6,3 amperes. O segundo, um circuito exclusivo para a garagem, dada a natureza de eventuais cargas a serem conectadas nesse ambiente, conforme já destacado, com corrente máxima prevista de 3,94 amperes. No momento, ambos os circuitos podem adotar um compartilhamento de eletrodutos com até outros 3 circuitos. Deve-se deixar bem claro que essa separação de circuitos aqui proposta foi feita com base na limitação de corrente por circuitos, na separação de circuitos com cargas potencialmente perturbadoras, em uma previsão de especificação de proteções, que ficará mais claro adiante quando abordamos esse circuito e, principalmente, nas prescrições da 5410. Com as decisões tomadas, tenta-se minimizar a chance de termos que refazer esses procedimentos caso alguma outra etapa posterior venha a demandar ajustes por não conformidades. Obviamente, dentro dos limites definidos para a corrente, poder-se-ia adotar uma configuração com menos circuitos, talvez 5, porém, pode-se comprometer o isolamento de cargas potencialmente perturbadoras e dificultar a seletividade e a coordenação das proteções. De qualquer forma, somente mais à frente é que poderemos verificar com precisão se as decisões aqui tomadas foram as mais adequadas. Como pode ser percebido, se passarmos a considerar, dentre os critérios para a separação de circuitos, demandas como redução de probabilidade e impactos de perturbações elétricas, facilitação de especificação de proteções, por exemplo, acabamos por ter que definir mais circuitos com correntes nominais menores e, assim, perde-se totalmente o sentido, neste momento, para a nossa instalação, se prescrever circuitos com condutores com 4 milímetros quadrados para a alimentação das tomadas de uso geral. Muito provavelmente, caso optássemos por utilizar condutores de 4 milímetros quadrados, cientes das ponderações e ou restrições já feitas aqui,
conseguiríamos, em detrimento dos aspectos técnicos aqui mencionados e de um certo custo financeiro, talvez maior, uma redução de 7 para 5 circuitos para as tomadas de uso geral. Conforme pode ser inferido no momento e validado mais à frente, trata-se de uma opção pouco vantajosa sobre alguns aspectos. Continuando o nosso trabalho de identificação de circuitos, teremos mais dois destinados a prover a alimentação dos chuveiros elétricos. Como as correntes nestes circuitos será maior que 10 amperes, então temos dois circuitos destinados a pontos de utilização de uso específico. Assumindo tensão de alimentação bifásica de 220 volts, a corrente no circuito de cada chuveiro elétrico terá valor nominal de 35,45 amperes. Mais adiante, avaliaremos se será ou não vantajoso compartilhar o eletroduto nos quais faremos a passagem dos condutores para a alimentação dos chuveiros. Quando estivermos estudando as especificações dos condutores destes circuitos. Agora, temos que avaliar os circuitos destinados à iluminação de nossa edificação. Todo circuito de iluminação deverá passar por um interruptor. A norma associada a interruptores para uso residencial é a ABNT-NBR NM 60669. Para nós, no momento, a informação mais importante dessa norma diz respeito à especificação de máxima seção de condutor passível de utilização. Para interruptores cuja máxima corrente é 10 amperes, o limite de seção de condutores passíveis de conexão é de 2,5 mm². Para esse condutor, já definimos os valores máximos de corrente, assumindo-se nossas opções de definição de temperatura e número de circuitos por conduto. Na tabela deste slide, apresentamos as correntes máximas admissíveis para suprir as demandas de iluminação. A metodologia de cálculo destes valores já foi apresentada em materiais anteriores a este, referentes a levantamentos de carga, e os links estão disponíveis na descrição deste material. Conforme pode ser verificado, a potência máxima associada ao sistema de iluminação é de 2,06 kVA e, portanto, assumindo-se a alimentação monofásica 127 volts, tem-se uma máxima corrente de 16,22 amperes. Dessa forma, se a opção for por utilizar um único circuito para todo o sistema de iluminação, muito provavelmente teríamos que utilizar um condutor com seção de 2,5 mm², impondo um limite de, no máximo, 2 circuitos por eletroduto. Como se trata de um circuito destinado à habitação, poderíamos compartilhar determinados circuitos de tomadas de uso geral para também viabilizar a alimentação dos circuitos de iluminação nos ambientes. Porém, a corrente total nesse circuito, segundo a 5410, teria que estar limitado a 16 amperes. Assim, teríamos que utilizar circuitos de tomadas cuja corrente não tenha atingido este valor e, se possível, haja alguma folga. Assim, nada nos impediria de, por exemplo, assumir
as seguintes opções. No circuito 7, utilizado para alimentar a garagem, poderíamos também utilizá-lo para prover alimentação para a iluminação da garagem. O circuito 6, que definimos como associada à alimentação da sala de estar e a sala de TV, poderia também ser utilizado para prover a iluminação destes ambientes. O circuito 5, que definimos para alimentar os quartos e a circulação, poderia também ser utilizado para prover a iluminação destes ambientes. Restaria a copa, a cozinha e a área de serviço, que devido a imposições normativas não poderiam compartilhar tomadas e iluminação nestes ambientes. Assim, teríamos duas opções: criar um circuito específico para a iluminação destes ambientes ou utilizar os circuitos 5, 6 ou 7 para prover a alimentação da iluminação na copa, na cozinha e na área de serviço. Veja bem, utilizar a alimentação compartilhada para tomadas e iluminação somente pode ser feita em instalações que serão utilizadas como habitação. Qualquer outro tipo de edificação terá de ter obrigatoriamente circuitos exclusivos para iluminação. Este compartilhamento em habitações tem problemas. Se for necessária manutenção nos circuitos de tomadas, teremos também seccionamento dos circuitos de iluminação. Isso pode criar transtornos caso essa operação tenha que ser realizada à noite ou com pouca iluminação. Por isso, optaremos por utilização de circuitos exclusivos para a iluminação, situação prescrita como obrigatória para qualquer edificação que tenha pessoas trabalhando ou que não seja de uso residencial. Conforme veremos, esses circuitos exclusivos de iluminação podem nos auxiliar na efetivação do balanceamento de fases. Para separar os circuitos de iluminação, a escolha foi feita simplesmente considerando a localização de cada cômodo, de forma a se minimizar o comprimento dos circuitos, algo que, conforme será visto, possuirá impacto que pode ser considerável quando da especificação de condutores. Assim, teremos dois circuitos. O circuito 10, destinado a prover a alimentação para o sistema de iluminação dos seguintes ambientes: copa, cozinha, área de serviço e quartos, a suíte e a de solteiro, e o banheiro da suíte. Circuito 11, destinado a prover a alimentação para o sistema de iluminação dos seguintes ambientes: garagem, salas de estar e TV, circulação e banheiro social. Obviamente, em uma instalação real, sem finalidade didática, algum critério prático, como segurança e ou funcional, por exemplo, poderá impor definição de circuitos segundo regras que não sejam puramente com base na localização de ambientes. Neste slide, na tabela, é destacado o resultado da separação de nossos circuitos. Deve-se ressaltar que não se trata da versão definitiva, pois ainda teremos que tratar do balanceamento de fases, definir a passagem e especificação de condutos, no presente caso, eletrodutos, e também providenciar a especificação desses circuitos. Eventualmente, podemos ter que retornar a esta fase para ajustes, muito embora tenhamos tentado nos antecipar a problemas que poderiam vir a ocorrer.
Torna-se importante destacar que, para projeto de instalações com finalidade não habitacional, nosso trabalho pode ser muito mais simples, considerando que os requisitos do negócio tornam claras as necessidades, requisitos, restrições e regras para a separação de circuitos. Muitas vezes, existem normas técnicas associadas à destinação da edificação com prescrições muito claras. Para edificações residenciais, dada a flexibilização, visando-se principalmente a redução de custos, tem-se muito mais opções e muitas vezes essa quantidade de possibilidades acaba por dificultar as análises de custo-benefício. A proposta aqui elaborada procura garantia de segurança, facilidade de execução e manutenção, e, embora possa parecer o contrário, tenta-se uma minimização de custos. Obviamente, com a sequência dos trabalhos, poder-se-á avaliar o quanto dessas vantagens a gente vai conseguir alcançar. Agora que já temos um esboço de separação de circuitos, no próximo material faremos uma primeira avaliação do que fizemos até aqui, quando estivermos tratando do balanceamento de fases. Assim, vamos encerrar por aqui e, por hora, muito obrigado.